Desejo sensual. O obstáculo mais importante vem primeiro, Kama Chanda, que não é apenas o desejo sensual. Há momentos em que a tradução desses termos deixa muito a desejar. E quando as pessoas seguem só essas traduções, podem perder muito. Aprendi muito de Pali através do Vinaya. No Vinaya, os termos recebem uma explicação prática, porque são usados na vida diária. Em Pali, o termo Chanda é aquilo que alguém tem que fazer quando está impossibilitado de participar de uma reunião da Sangha, e a pessoa quer dar a aprovação e concordância com o que está sendo decidido. A pessoa dá o seu Chanda para que sigam em frente na sua ausência. É o acordo, aprovação, consentimento, sendo muito mais sutil do que o mero desejo. Significa que a pessoa está aceitando, cedendo, querendo aquilo, aprovando aquilo, querendo que aquilo aconteça. Aquilo que se aplica a Chanda no Vinaya também se aplica a Chanda em relação à Kama, os sentidos. É como se a pessoa dá a sua aprovação para que o mundo sensorial esteja na sua consciência, na sua mente. A pessoa aceita, aprova e brinca com aquilo. Isso é tudo Chanda. É a permissão para que ocupe a mente completamente, sendo muito mais sutil do que o mero desejo. Kama é tudo aquilo compreendido no Kama Loka, o mundo dos 5 sentidos. Kama Chanda é a aceitação, acordo e consentimento para que esse mundo dos 5 sentidos ocupe a pessoa. Por isso que os obstáculos do Kama Chanda compreendem desde os extremos da paixão até simplesmente se preocupar com o que estiver ocorrendo no corpo. Pensar sobre a carta que alguém terá que escrever, pensar na chuva tamborilando no telhado, pensar sobre o kuti ou o que precisa ser construído ao seu lado, ou para onde irá depois. Tudo isso é Kama Loka, o mundo dos sentidos. Isso é tudo Kama Chanda. Também é Kama Vitaka, ou os pensamentos sobre o mundo dos sentidos. Sobre a família, sobre a saúde, sobre a vinda para cá, sobre ir para algum lugar, e pensamentos sobre as palavras. A aprovação dessas coisas é aquilo que as mantém interferindo com a meditação. Quando estamos tentando observar a respiração e as sensações surgem no corpo, é porque estamos aprovando que a mente se desloque, estamos consentindo, estamos permitindo que isso aconteça. Um dos grandes antídotos para Chanda é Nibbida, o desencantamento, o distanciamento, a repulsa e o nojo desse mundo. Nesse sentido que o Buda deu alguns símiles muito significativos para a Kama Loka, o mundo do desejo sensual. Outro dia mencionei um dos meus símiles favoritos, o osso lambuzado de sangue lançado a um cão faminto. Isso é tão apto para descrever o mundo dos sentidos. Prestamos atenção naquilo e sentimos um gosto de conforto apenas por um momento, assim como aliviar uma coceira que causa bem-estar apenas por um momento. Mas isso não resolve o problema fundamental. Da mesma forma, quando o cão recebe um osso lambuzado com sangue, ele lambe o osso e o sabor parece a refeição completa, como se fosse realmente carne. É claro que só fica o gosto, pois não há nenhum alimento real, nada que dê a satisfação prometida. É o mesmo com o desejo sensual na sua forma mais grosseira no mundo, quer se trate de sexo, comida ou qualquer outra coisa que desejamos. Isso nunca sacia. Não sejamos aquela pessoa que percorre o mundo à procura do próximo osso lambuzado de sangue. Você vem aqui e recebe um osso lambuzado de sangue. Ah, esse não é o correto. Depois vai para outro monastério e prova aquilo que também não é o correto. Você está sempre dando voltas, procurando a carne de verdade. A carne verdadeira não pode ser encontrada no mundo dos sentidos. Tal como dizem os suttas, isso só conduz ao cansaço e à decepção. Todo desgaste e desapontamento que surge nas nossas vidas é porque estamos procurando ossos que estão apenas lambuzados de sangue. Não a refeição verdadeira e completa que é servida quando abrimos mão daquelas coisas. Outro símile muito fascinante é do homem subindo em uma árvore para colher algumas frutas. E enquanto está lá em cima da árvore, outro homem aparece, também querendo frutas.
e assim decide cortar a árvore. Portanto, mesmo se for sem intenção, quando vamos para o mundo dos sentidos, simplesmente por sua própria natureza, este nos irá machucar, ferir e causar dor. Ontem à noite dei uma palestra sobre o conflito no mundo. Basicamente, não há fim para o conflito no mundo. Isso é o mundo. É impossível tentar resolver o conflito no mundo. É possível limitá-lo, mas impedi-lo por completo é impossível. Samsara é assim. Por isso que o Buda ensinou as 4 nobres verdades. A primeira é samsara, ou o sofrimento. A ideia é escapar de samsara, escapar do conflito, não renascendo novamente. Uma vez que nascemos, há conflitos. Discussões com as pessoas, conflito com o clima, conflito com a comida, ou a comida conflita com o estômago. Há todos os tipos de conflitos ocorrendo no mundo. Entendam que o mundo dos sentidos é perigoso, mesmo que as pessoas não tenham nenhuma intenção de ferir, prejudicar, de causar problemas ou de irritar. Essa é a natureza do mundo dos sentidos. Se alguém subir na árvore, mais cedo ou mais tarde, alguém, sem nenhuma má intenção, irá cortar a árvore com o risco de matar quem está lá em cima. É por isso que às vezes sentimos raiva dos outros, ou temos má vontade com os outros, porque pensamos que as pessoas fazem isso de propósito. Elas não fazem essas coisas de propósito. É só por estar no mundo. Se alguém subir numa árvore primeiro, ou se permanecer na árvore por muito tempo, alguém virá com uma serra elétrica e irá cortar a árvore. Não há más intenções, simplesmente acontece. Essa é apenas a natureza do mundo sensorial. É perigoso. Então, se alguém brinca nesse mundo, poderá entrar em apuros, e isso pode despertar níbida. Níbida em relação a entrar nesse mundo. Níbida ao morder os ossos que prometem muito, mas que nada dão. Níbida em relação ao mundo dos sentidos, não apenas em relação ao corpo físico. A pessoa pode vê-lo como asubha. O resultado de asubha é níbida, afastando-se do corpo. Há também níbida em relação aos sons. Todas essas coisas que ouvimos das outras pessoas, elogios e críticas, níbida para ambos. Níbida de blá blá blá, níbida para o ruído do caminhão, níbida em relação a todos os sons, níbida para vistas, níbida para aromas e sabores de toda essa comida que recebemos. Níbida, a repulsa deste mundo, é a maneira de desligar os 5 sentidos. Em vez de ter Kamachanda, temos Kama Níbida, que faz com que nos afastemos do mundo. Há quanto tempo você vive nesse mundo? O que foi que ele lhe deu? O que quer que tenhamos recebido do mundo são só problemas. Tudo o que recebemos é a velhice, o sofrimento e a morte. A velhice, o sofrimento e a morte, repetidas vezes, nos trouxe todos os tipos de problemas. Se eu já lhes causei algum problema, não me culpem. É Kama, é o mundo dos sentidos que lhes causou o problema. Se o corpo lhes está criando problemas, é Kama, o mundo dos sentidos. Assim é o mundo dos sentidos. Níbida em relação ao mundo dos sentidos é o antídoto para esse obstáculo. Não somente irá impedi-lo de se entregar a pensamentos sobre as coisas do passado e de se entregar à experiência dos sentidos no presente, mas também irá impedi-lo de pensar e fazer planos. Afinal, por que fazemos planos? Por que pensamos que podemos controlar o mundo e obter a felicidade? Isso é simplesmente uma tarefa impossível. Tudo isso fede, jogue tudo fora. Não precisamos nos preocupar com o futuro porque sabemos que vai ser ruim, que não irá trazer muita felicidade. Serão mais preocupações, mais problemas. Portanto, nem sequer planeje ou pense sobre o futuro. Quando estiver meditando, sinta níbida com relação a tudo isso. Níbida com relação à comida, como apenas porque isso sustenta o corpo. É seu dever manter o corpo razoavelmente saudável e siga o caminho do meio, o caminho do Buda. Ao dirigir níbida para os 5 sentidos, estes são muito fáceis de desligar, o que significa que na meditação as sensações no corpo não surgem. Você fica farto de tentar obter uma posição agradável para o corpo, o que aconteceu comigo no começo da minha vida monástica. Eu não sabia disso quando era um praticante leigo. Como bico, eu meditava e as minhas pernas adormeciam. Sentia como se fossem alfinetes e agulhas.
Toda vez que isso acontecia, eu me movimentava e destruía a minha meditação. Até que um dia decidi dar um basta naquilo. Senti níbida por sempre ter que mudar de posição por causa do adormecimento das minhas pernas. Tomei a decisão, não importa se elas morrerem ou se gangrenarem, ou qualquer outra coisa, vou ficar na posição. E para minha surpresa, o sangue voltou a fluir novamente, e os alfinetes e as agulhas desapareceram por si mesmos. Esses incômodos e dores no corpo são realmente dores ou são um produto da mente?